Bom, é com imenso prazer que eu estou aqui no segundo Congresso Beneficente Online de Enfermagem Estética do Brasil. Eu fiquei muito contente pelo convite. Eu admiro bastante a profissão dos enfermeiros, eu acompanho bastante, tenho muitos colegas, e na estética a gente observa, assim, o trabalho de vocês e procurando sempre estudar, e a gente sabe da habilidade de você, até pelo trabalho que vocês desempenham nos hospitais, em estar atuando, né, e é muito interessante agora essa questão do conselho estar regulamentando, e eu sempre falo para os profissionais, é importante a gente estar aí atuando de acordo com a regulação, né, dos procedimentos, de acordo com o que o conselho aí esteja habilitando, mas eu tenho, assim, uma enorme gratidão de estar aqui com vocês. Principalmente também pelo Micael, que me convidou, eu preparei essa apresentação para vocês, eu espero que vocês gostem, e meu tema é intercorrências na harmonização orofacial, né, e muita coisa a gente liga-se com isso, tá? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, e eu espero que vocês gostem dessa apresentação. Então, eu me chamo doutora Gisele Dúnula e vou falar sobre complicações com o uso de preenchedores. Eu sou cirurgiã dentista, sou ortodontista, presidente do Departamento de Intercorrências e Harmonização Orofacial da ACIRHOF, speaker Hialurrox, speaker de mestranda em Harmonização Orofacial pela Uningá, e sou da equipe do Dr. Alex de Souza, que é um anatomista, né, nos Estados Unidos. O meu tema é complicações e tenho vários artigos publicados, fiz um livro e agora nós estamos lançando um outro livro de ultrassonografia, que vai ser o primeiro livro interativo com imagens, e vai ser muito fantástico. Esse é meu tema, né, e todo mundo me pergunta como que você foi parar estudando, né, que é um tema muito específico. Eu fui trabalhar num grande laboratório e durante anos eu realmente respondo também pelo departamento de intercorrências. Então, durante anos eu acabei assim auxiliando em várias intercorrências, complicações com o uso de preenchedores. Fizemos vários artigos, esse foi o último que nós fizemos, que foi uma revisão aí de 38 artigos na literatura, e é por isso que a gente tem uma, vamos dizer, uma vivência, e eu acho muito importante, eu aprendi muito pelos erros, né, então, a gente sabe que a partir do momento que acontecem erros ou algumas complicações, que muitas vezes não são erros, mas que dependem do sistema imunológico do paciente, a gente tem que saber etiologia, então meu dia a dia foi trabalhar isso durante bastante tempo, e eu espero acrescentar aqui com vocês. Esse é o doutor Alex de Souza, né, então, assim, a gente ministra cursos em cadáveres frescos, que eu acredito que para a estética é fundamental o conhecimento da anatomia, aí a gente estava em Las Vegas, mas a gente ministra também na Flórida, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, e a gente tem aí um estudo grande nessa parte de anatomia, que eu considero fundamental na estética. Claro, eu como dentista, eu faço mais a parte mesmo de harmonização orofacial. E aí, olha só, né, falando na estética facial, nós temos que entender barra central da beleza e o que a gente gosta de preconizar. Como que nós vamos pensar em estética facial, né? Então, por que essa moça é bonita? Imagina só, a distância das sobrancelhas está na mesma distância da largura do nariz e os tubérculos labiais estão projetados nessa mesma distância. O mento na altura do lábio superior. E a gente faz com que tenhamos, muitas vezes, uma simetria, né? Então, muitas vezes a gente precisa de um diagnóstico daquele paciente para poder atuar. E isso é importante. Então, reconhecer essas quedas faciais, né? E eu, como trabalho com harmonização orofacial, a gente consegue aí fazer um diagnóstico. E quando você faz um diagnóstico correto, você faz um planejamento, e quando você faz um planejamento correto, a gente minimiza uma complicação que eu falo insatisfação do paciente. A gente tem que procurar realmente fazer aquilo que o paciente quer e, ao mesmo tempo, como conseguimos atuar da melhor maneira, né, e eu gosto muito de utilizar técnicas seguras, como o doutor Alex de Souza também. Mas observem aí, olha, imagina só que nós pegamos uma paciente com uma situação com 7 quedas, né, imagina que nós temos queda de pálpebra superior, inferior,
queda de pálpebra malar, bola de Bichat dando aí sulco nasogeniano, canto da boca, jaws e ponta do nariz. Nós temos as 7 quedas. A partir do momento que eu faço um planejamento com o uso de vários materiais, no caso, fio de sustentação, toxina botulínica, preenchedores, a gente consegue reposicionar e a gente consegue aí planejar esteticamente essa melhoria, né? A gente fala, não só estética, né? Porque acaba sendo funcional e também psicológica, porque você dá uma autoestima para o paciente incrível. E nós estamos trabalhando na face. Imaginem que a face é o local onde tem maior variação anatômica do corpo humano. Olha que interessante, gente. E realmente atuar nessa área requer, sim, que nós tenhamos muito cuidado e muito planejamento. E aí eu sempre falo, né, o ato de fazer, o ato de fazer advém do fato de saber fazer. Enquanto isso, você viverá medo, angústia, ansiedade. É normal, é um ciclo. Então, eu falo para todos os profissionais que estão começando agora na estética, que todo mundo vai passar por essa situação. Vai dar aquela ansiedade, aquele medo, mas nós temos que respeitar nossa curva de aprendizado. Isso é muito importante para que a gente minimize, previna as complicações, seja de preenchimento, de qualquer, né, se for pensar bem, até de toxina botulínica, que nós precisamos ter também bastante conhecimento de anatomia. E eu sempre falo para os meus alunos que trabalhar na estética é colocar o avião para decolar. Por quê? Imagina só, todo paciente que vai procurar a estética, ele quer ficar melhor. Então, nós temos protocolos específicos, né, para que a gente não tenha uma complicação e que a gente melhore esse paciente. Eu sempre brinco, imagina se na aviação não tivesse protocolo. Claro, o aeroporto estaria explodindo, nós teríamos aí problema com o avião caindo direto, então é assim que eu costumo falar para os meus alunos. E levar a estética exatamente dessa forma, eu acredito que a gente minimiza, porque tudo vai ficando muito automático. A partir do momento que nós vamos tendo uma habilidade manual no dia a dia, o negócio fica meio que automático e muitas vezes começam-se, e até pelas intercorrências, né, que eu acompanhei, que eu acompanho no dia a dia, a gente percebe que é quebra de protocolo, começa a ficar tudo muito no automático, e a gente não pode deixar isso acontecer. E aí, nós fizemos, eu e o doutor Alex, esse livro, já teve a edição esgotada, logo, já estamos na segunda edição, faz pouco tempo, não fez nem 6 meses, já estava na segunda edição, que fala sobre como prevenir e o manejo dessas complicações. E olha só, né, imagina só sobre o processo de envelhecimento, né, então olha só, claro que muitas coisas interferem, hábito dos pacientes, entender realmente esses hábitos, o que vão levar ao envelhecimento e muitas vezes as complicações, a gente sabe que o paciente que fuma, ele tem um problema vascular e que na hora da complicação é um paciente que vai demandar aí um problema maior, e nós devemos lembrar que na estética nós queremos agredir o tecido, provocar uma reação inflamatória, nós vamos cicatrizar e nós queremos colágeno tipo 1. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente já imagina que hábitos, por exemplo, como cigarro, como sol, né, muitas vezes aumenta a questão do envelhecimento, então o paciente ele vai, se ele não tiver uma orientação adequada depois dos procedimentos, a gente vai poder manchar essa pele, e aí nós temos uma situação aí que é uma pessoa bem orientada e que se cuida, e uma pessoa que sim tem uma aparência boa estética. Então imagina que nós temos que sim, que quando você vai atuar na estética, estar falando para os pacientes tudo que influencia para um melhor planejamento, ou seja, não é só você que vai resolver muitas vezes o problema, o paciente ele tem que colaborar. E aí nós temos aí que com a idade nós vamos tendo essa perda progressiva de colágeno, elastina, processos de envelhecimento, falta de colágeno e elastina, é isso que nós vamos ter que atuar. A partir do momento que eu conheci a GPL autônoma, a minha vida mudou. Eu vim para fazer um botox, querendo sair toda esticada, e aí ela me apresentou a harmonização facial. Desde aí eu não parei, sempre seguindo as recomendações dela,
minha autoestima mudou e eu tenho total confiança no que ela fala para mim. Eu sugiro que vocês a procurem, porque não é o motocar, não é o ficar esticado, é melhorar a sua perna. E hoje eu sou muito mais feliz quando eu estou. E aí, como que a gente imagina, né, a situação? Muitas vezes é uma paciente que não tem recurso, estava com autoestima muito baixa, uma pessoa que estava aí com sérios problemas aí, até de autoestima mesmo, depressão, e nós conseguimos muitas vezes mudar a vida das pessoas. Olha só, para você, profissional que escolheu, né, muitas vezes atuar nessa área, muito interessante. E olha aí, com poucos recursos, né, e muitas vezes tem muita coisa para melhorar aí, mas a condição financeira, muitas vezes, dessa paciente não, ela não tem muitas vezes uma condição que consiga fazer totalmente, mas olha só, nós tivemos, depois de 2 anos, um resultado muito interessante, e olha como nós conseguimos mudar a vida das pessoas, até da parte psicológica, né? Claro que a funcional, a estética, vai acontecer, mas portanto, é importante ter um planejamento disso tudo. E aí, por exemplo, olha outra situação, no caso, a odontologia muitas vezes vai atuar. Nós temos pacientes com desordens, né, esqueléticas, e realmente eu, como ortodontista, nós fizemos a cirurgia, né, coloquei aparelho, com uma equipe nós fizemos a cirurgia bucomaxilo dessa paciente e conseguimos aí deixar ela com uma melhora. E depois, claro, saiu, nós fizemos a ortodontia, e aí, olha, ela teve um perfil melhorado, mas claro, gente, sem harmonização orofacial, ela não estava como realmente conseguimos deixá-la, né? Então, nós deixamos ela numa condição dentária e esquelética através da cirurgia, através da ortodontia, de uma maneira bem posicionada, né, funcional, mas ainda apresentava aí toda essa questão estética para trabalhar. E, claro, depois da harmonização orofacial, nós conseguimos reabilitá-la, e hoje ela é uma outra pessoa. Olha, é tão interessante esse trabalho, né, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Rita, tenho 45 anos, moro em Sumaré, estado de São Paulo. Eu passei por um procedimento cirúrgico da doutora Gisele Furtado, que foi a cirurgia ortognática. E era uma cirurgia funcional e acabou mexendo com minha parte estética. Mudou muito, dizem que eu mudei, realmente eu mudei. E esses últimos meses, ela fez a harmonização facial. Eu pratico atividade física todos os dias, acabei perdendo massa magra. E também vem a lei da gravidade, que acaba colaborando. E junto com a cirurgia ortognática e o procedimento da harmonização facial, mudou de vez a minha vida. Por isso estou aqui para agradecer a doutora Gisele Furtado e sua equipe, e a empresa e a Lurox, que me deu a oportunidade, através dela, de realmente mudar a minha vida. Hoje eu me sinto uma outra mulher. O resultado foi incrível. Muito obrigada, doutora Gisele Furtado, e muito obrigada à empresa e à Lurox mais uma vez. E nós mudamos a vida dessa paciente. Então, e aí, pessoal, vamos entender. São várias técnicas, né, e várias regiões faciais que nós podemos estar atuando, né? E aí, pessoal, é aquilo que eu falo, tudo tem coisa boa. Eu gosto sempre de começar com coisa boa, porque eu começo a falar sobre complicações e muitas vezes os profissionais ficam com receio. E a ideia de falar nessa palestra com vocês não é que ninguém tenha
receio ou tenha medo, mas só entender que a estética é uma especialidade como outra qualquer, que demanda, assim, muito estudo científico, né? E, claro, como tudo na ciência, a ciência avança. E como nós temos que ter protocolos, então é muito importante aí o estudo contínuo desse profissional que resolva trabalhar na estética. Vamos falar sobre artigos atualizados, casos clínicos de intercorrências, vamos falar, sim, do TDC, que é o transtorno dismorfóbico corporal, reologia dos materiais, anatomia e suas variações anatômicas, áreas críticas e ultrassom na harmonização orofacial. Eu tive o prazer de estar com grandes mestres e doutores em Paris, e eu pude confirmar realmente sobre esses protocolos e de como conduzir da melhor forma essas complicações com preenchedores, toxina botulínica, mas a princípio nós vamos falar sobre preenchedores aqui. Eu começo a falar sobre pulmonocere, seja qualquer profissional da área da saúde, nós não podemos causar danos nos pacientes. E eu sempre falo, olha lá, eu ministro cursos, gente, no Brasil inteiro, tá? De norte a sul do país. E Nordeste, olha só, claro, estou aqui com vocês e muito feliz. Vocês viram, então, a anatomia é fundamental e a gente vê as intercorrências interligadas a ela, né? E vamos iniciar aí falando sobre o TDC, pessoal. Olha só, nós não somos muitas vezes terapeutas, psiquiatras nem psicólogos, mas nós temos que entender que o ponto principal de complicação de preenchedores muitas vezes está ligado ao que é transtorno dismórfico corporal. O que significa isso, gente? Significa dizer que aquela pessoa, ela não se identifica, ela tem um problema de autoimagem. Daí você me pergunta, nossa, professora, mas por que eu tenho que saber sobre isso? Você precisa saber sobre isso porque simplesmente é muito importante saber que aquela pessoa que não se identifica, ela não vai se identificar com o seu procedimento. E o que a gente acompanha no dia a dia é que esses pacientes, eles vão em vários locais para se fazer procedimento, e dá intercorrência e a gente nem sabe disso, e muitas vezes eles voltam nos nossos consultórios. Então, olha a situação, nós temos um paciente que tem um problema psicológico, ele não vai identificar com o nosso procedimento e vai acabar com uma complicação em preenchimento que se fala insatisfação, e vai procurar colocar mais, mais e mais. E cabe a você, profissional, identificar esses pacientes e mandar realmente para um profissional, para um tratamento aí psicológico, para que ele se restabeleça na sua condição psicológica de saúde. A gente sabe que nós somos profissionais da saúde, isso é muito importante. Claro que a gente tem que pensar que o quê, pessoal? O bêbado, ele está no bar. Esses pacientes, eles não têm noção do problema que eles têm de autoimagem, eles estão nos nossos consultórios. Não adianta vocês quererem atuar em pacientes que têm um problema de autoimagem. Isso é importante que você reconheça e realmente consiga conduzi-lo a um tratamento adequado. E olha só, essa pessoa tem um foco obsessivo, um defeito que a pessoa, ela pensa que ela tem, né? Ela pode ser pequena ou imaginada, e horas do dia ela tenta corrigir. Quantas intercorrências que eu acompanhei, que eu fui ver no Instagram do paciente, ele já tinha ido em outro consultório para fazer na mesma área, em menos de uma semana. E você, muitas vezes, profissional, não soube diagnosticar um paciente com TDC, isso realmente pode comprometer a sua vida profissional. Olha lá, a pessoa pode experimentar muitos procedimentos estéticos ou se exercitar em excesso. A anamnese clínica, eu falo como prevenir, né, quando a gente fala de complicações de preenchimento, é importantíssimo entender como a anamnese clínica é importante.
Imagina só que nós temos que saber a queixa do paciente, os hábitos, como nós falamos que essa questão de envelhecimento ligada às condições de como esse paciente teve o seu comportamento, né, para que a gente consiga saber se ele é saudável ou não, o passado de sua família, isso aqui é extremamente importante. Tantos pacientes têm doença autoimune, e a gente sabe que a doença autoimune, ela pode dar uma reação tardia nesses preenchedores. Então, é muitas vezes o jeito que se pergunta na anamnese, e eu falo que é uma parte principal. Muitas vezes, naquele momento, o paciente não está pronto para fazer uma estética. Lembra que a gente falou que estética é colocar o avião para decolar? Então, se um paciente ele não está saudável, naquele momento, ele tem que se tratar muitas vezes, né, para a gente poder fazer, por exemplo, os preenchedores. É aquele tal negócio, a gente brinca e fala, estética é o presente do paciente saudável. Como que é isso? Você é saudável? Parabéns, você ganhou a estética. Você não é saudável? Então, nós temos contraindicações relativas e absolutas. E o profissional tem que lembrar o quê? Que nós temos que melhorar o paciente. Na complicação, nós vamos estar piorando. Muitas vezes, então, é colocar na balança se aquele momento é realmente o momento de se fazer a estética. E olha só, quando eu vejo um quadro como esse, eu consigo entender. Se eu vou agredir, causar um processo inflamatório, eu quero cicatrizar, eu tenho que estar com o organismo perfeito, tenho que estar. Porque, ó, eu vou ter muitas vezes hipersensibilidade do material, muitas vezes pode acontecer embolização. Lembra que eu falei para vocês que a anatomia da face é a que mais tem variação? Alterações sanguíneas, alterações linfáticas, alteração de material, os preenchedores, eles se alteram, nós vamos falar sobre reologia, alteração no hospedeiro. Então, você profissional que está, assim, muitas vezes indeciso se vai atuar no paciente, muitas vezes nós temos que pedir exames laboratoriais para ver se esse paciente realmente ele está apto para fazer um tratamento estético. E aí nós temos o quê? Nós vamos colocar substâncias nesses pacientes. Imagina que toda vez nós vamos estar atuando no sistema imunológico. E toda vez que a gente fala de sistema imunológico, nós temos que lembrar, sim, que nós temos graus de hipersensibilidade, muitas vezes imediato e tardio. E aquela pessoa que ela tem mais sensibilidade, ou quando ela tem um sistema imune deficiente, como, por exemplo, uma doença autoimune, ela pode muitas vezes reagir contra os nossos materiais preenchedores. E aí eu começo a falar sobre uma intercorrência que todo mundo tem muito medo, que é a isquemia. Imagina só que nós vamos atuar na face e a face tem muitas artérias e elas são finas, né? Imagina só que essas artérias elas podem ocorrer obstruções e causar muitas vezes um problema de circulação. E daí vocês me perguntam, eu pergunto aliás para vocês, por que que vocês acham que o tecido precisa de sangue? Ele precisa de sangue porque ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutrientes, troca de gases, né? Então, imagina só que quando a gente coloca um material dentro de uma artéria, a gente pode realmente estar impedindo que esse sangue chegue nos tecidos. Então, essa é uma complicação imediata que pode acontecer, e a gente chama de isquemia, diminuição ou suspensão da irrigação sanguínea numa parte do organismo, ocasionada por obstrução arterial ou por vasoconstrição. Imagina só que quando eu consigo observar essa área e imediatamente faço todos os protocolos, né, para esse tratamento, a gente consegue restabelecer a circulação desse paciente. O que é importante para o profissional é entender realmente que essa coloração de tecido, ela é anormal. Isso aqui não é hematoma, o paciente está sentindo sensibilidade no local, isso aqui não é um hematoma, realmente foi colocado o material dentro da artéria. E vamos entender esse tipo de complicação, como é que é. Olha lá, nós vamos adentrar com cânula, com agulha, e nós vamos começar atingindo aí, liberando esse material, né? Olha lá. E o sangue começa a ter dificuldades, né? Muitas vezes. Pode ser parcial ou total. Você consegue reconhecer os sinais? Então, começa branco primeiro, né? Muitas vezes começa a ficar esbranquiçado a região. Depois, os pontos de coagulação, porque o sangue ficou parado e vai para outras regiões. Daí a bactéria, ela vem no local.
coagula, né, toda essa região, falta de sangue, o tecido morre, tá? Isso para a estética realmente não pode acontecer. O profissional que vai atuar na estética facial e com o uso de preenchedores, ele tem que saber reconhecer esses sinais. E aí vem a necrose, vem do grego morto, imagina que é o estado de morte de um tecido, órgão ou grupo de células que compõem um organismo vivo. Imagina, aqui realmente não temos mais o que fazer e o tecido realmente já sofreu esse processo de morte, né, celular. Temos outro caso clínico, olha só, imagina só região de preenchedor em glabela, aqui é um local onde a circulação é terminal, extremamente fina, e realmente pode acontecer situações como essa. E por falta de protocolo, e a gente fala que tem protocolos específicos, vai acontecendo essa perda, né, de tecido, essa necrose, e que vai aumentando, né, se você não usar o protocolo correto. E aí, o que nós podemos muitas vezes fazer? Ultrassonografia. Pessoal, olha só, a gente consegue observar do Doppler aqui que está tendo o quê? Uma falta, né, uma interrupção de sangue nesse local. Então, muitas vezes, se você fez um procedimento e você está com dúvida, um exame muito interessante que se faz é a ultrassonografia, com Doppler. Ele consegue observar se está tendo vascularização no local. E aí, pessoal, vocês me perguntam, mas por que acontece isso, né? E o que a gente vê na clínica diária, né, e nas intercorrências, é muitas vezes o profissional falando assim, mas eu já fiz 3.000 procedimentos, comigo isso nunca aconteceu. E por que aconteceu com esse paciente? Porque existem variações anatômicas, tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Então, aqui é uma área que a artéria é muito fina, tá? E nós temos variações anatômicas. Com o ultrassom com Doppler, a gente consegue observar qual plano que se encontra essas artérias. E aí, olha que interessante esse estudo, né? Então, pegaram cadáveres e esvaziaram o sangue dentro dos vasos. Imagine só que a quantidade que tinha de sangue era 0,085, menos que 0,1 ml de sangue dentro da artéria supratronclear, que tem totalmente comunicação com a artéria oftálmica. E daí eu pergunto para vocês, por que é importante saber sobre isso? Quando a gente pega intercorrências de glabela, muitas vezes os profissionais perguntam assim para a gente, falam assim para a gente, mas professor, eu só coloquei 0,3 ml. O que a gente fala? Você pode ter colocado 3 vezes a capacidade dessa artéria. Então, realmente ela é extremamente fina e 0,1 ml pode ser, assim, uma catástrofe, né? Inclusive podendo causar cegueira pela condição da comunicação da artéria supratronclear com a artéria oftálmica. Bom, a importância arterial para a harmonização orofacial, e esse artigo do Cotofana consegue falar exatamente para todos os profissionais que estão aí nos assistindo. Pessoal, é impossível garantir segurança ao realizar procedimentos injetáveis minimamente invasivos. Então, o suplemento arterial da face, ele tem variação, como eu disse para vocês. Os profissionais, eles têm que entender do potencial para evento vascular e estar adequadamente treinados para qualquer tipo de complicação. Então, você, profissional que está aí na estética, saibam, vocês vão ter complicações, tá certo? Então, assim, é impossível garantir segurança, e eu brinco que risco zero é não encontrar o paciente na rua, né, gente? Essa é uma realidade. Então, é importante que o profissional esteja atento a saber sim fazer o procedimento, mas entender que esse paciente vai sair do seu consultório e ainda vai passar por um pós-operatório. E só após a cicatrização é que realmente nós vamos falar assim, olha, realmente acabou o procedimento. E no caso da estética facial, as complicações vão acontecer, você tem que estar preparado. Olha lá, esse artigo fala, esperamos que esse estudo ressalte a importância da segurança injetável, fornecendo uma perspectiva anatômica visual e quantitativa para que os injetores possam se tornar conscientes do volume crítico para acontecer uma oclusão vascular. Então, gente, imagina que na artéria supratronclear tinha 0,085 ml.
Então, não é quantidade, é muito fino mesmo. Você com 0,1, você pode sim embolizar, e muitas vezes causar cegueira numa região crítica, como glabela, dorso do nariz e têmpora. E aí, pessoal, vocês me perguntam, mas professora, como que eu vou saber? Imagina só que você faz um procedimento às 3 da tarde, logo em seguida dá eritema, né, que é uma região avermelhada, e depois volta-se ao normal. O que não é normal? Você usa preenchedor, 3 da tarde tá desse jeito, 6 da tarde assim, isso aqui está incorreto. Tá? O profissional ele tem que estar atento a essas alterações de cor do tecido, porque uma vez que falta vascularização, e nós vimos lá naquele vídeo fantástico, a gente consegue observar que vai começar a alteração de cor de pele, e acontece muito rápido, porque o sistema de necrose, imagina só, né, gente, o tecido vai morrer, ele não fica 24 horas sem suporte de oxigênio. Então, muitas vezes, se você, profissional, fez algum procedimento está com dúvida, é muito importante que você peça foto de hora em hora. Isso vai minimizar um problema. E se tiver alguma situação, você tem que chamar o paciente no seu consultório e fazer os protocolos de reversibilidade. E aí vocês me perguntam, mas professor, eu só uso cânula. Tá, mas está aí um artigo, olha, cegueira com uso de cânula em dorso do nariz também, bem nessa região aqui, tá? Então, assim, por quê? Porque a cânula não é risco zero, e aqui nós vamos atingir em 90 graus. Então, para você que faz dorso de nariz com preenchedores, não pense que o uso de cânula não vai ter risco nenhum. E qual que é o sintoma, professora, quando atinge a supratroclear e comunicação com a artéria oftálmica? Isquemia, dor, pitose nos olhos, então é na hora, o paciente é como se fosse fechar uma cortina. Ele tem uma falta de percepção de luz, branqueamento transitório, e depois vem o quê? Aqueles pontos de coagulação e náusea e vômito, que o paciente ele fecha, né? Ele é como se não estivesse enxergando nada, tá, gente? Então, o uso de cânula não é 100% seguro. E aí, pessoal, vamos entender sobre o que são anastomoses. Anastomoses são comunicações entre vasos. Observem que a supratroclear, supraorbital, nasal dorsal, olha só como elas se comunicam, gente. Anastomoses, então, são comunicações entre vasos, tá? Aqui vai para a têmpora. Então, são tudo interligado, tá? Então, realmente, nós temos que pensar na embolização, e o que é pior de uma embolização, muitas vezes, o acometimento de uma complicação como uma cegueira, por conta das anastomoses. E aí, pessoal, por que a cânula não é 100% segura? Porque muitas vezes essa cânula pode atravessar essa artéria e esse material preenchedor pode adentrar, obstruindo essa artéria, a passagem de sangue, tá? Então, isso pode acontecer. Cuidado com tecidos cicatriciais, que também elas são extremamente rígidos, né? Ah, mais um caso aqui de anastomoses, então, olha, é essa situação. Quando eu vejo esse quadro que tem num artigo, eu consigo entender exatamente a anatomia nesse local, tá, pessoal? Olha como as artérias da face são fininhas, são bem finas. E aí, cegueira com uso de PRP. Vocês acham que apenas com materiais preenchedores vai acontecer uma catástrofe como uma cegueira? Não. Esse artigo fala com o uso de PRP, sim, obstruiu essa região da artéria supratroclear e ocasionou a cegueira nesse paciente. Outra situação, inclusive foi falado no INCAS em Paris, sobre esse artigo, infelizmente, essa paciente foi a óbito pela embolização de material preenchedor dentro do vaso. E aí vocês me perguntam qual que é a dificuldade desses profissionais muitas vezes e por que se chega numa situação como essa, né, de necrose? É saber reconhecer, e essa dica que eu falei para vocês. Hematoma é um extravasamento do sangue, mas ainda tem circulação. Aqui já passou para necrose. Então, isso 3 horas da tarde tá desse jeito, 5 da tarde no dia seguinte, depois vai ficando amarelo, porque o sangue vai o quê? Degradando em biliverdina e depois cicatriza. Agora, quando é uma necrose, pessoal,
3 da tarde é uma imagem assim, 5 da tarde piora, 7. Então, você tem que, quando tiver dúvidas sobre como está o seu paciente, pedir foto de hora em hora, tá? Para que a gente não chega numa situação como essa. E aí, muitas vezes, a gente tem a ultrassonografia que vai conseguir avaliar exatamente em que plano está essa artéria. E muitas vezes a gente pode guiar com o uso de ultrassom. E olha só o ultrassom como nos ajuda, olha. Será que isso aqui é um hematoma? É um eritema? Quando você faz ultrassom, a gente consegue observar através do Doppler que tem uma interrupção de fluxo. Então, muito se fala, e em Paris falou bastante no congresso, no INCAS, o ano passado, né? Que realmente, no futuro, o uso de ultrassonografia para clínicos no pré e no trans e no pós-operatório é fundamental, porque é a imagem abaixo do tecido. E a gente usa muito no pré-operatório para observar as artérias, para ver se o paciente tem algum outro material no local. Muitas vezes PMMA pode dar lesões crônicas que podem agudizar mais tarde com o seu procedimento. Então, tudo isso é utilizado no pré-operatório. No trans, a gente guia, né, muitas vezes. Então, lá no INCAS, até aplicação de toxina, qual que é o ponto do masseter, né, que vai ter maior localização para aplicar o ponto de maior força, né? Então, a gente observa tudo isso na ultrassom, tá? E no pós-operatório, claro, a gente observa, será que nós temos naquele quadro de edema uma infecção? Será que é só infecção ou só um processo inflamatório? Então, a imagem abaixo do tecido vai fazer um diagnóstico para que a gente possa, inclusive, tratar esse paciente e medicar corretamente. E outra variação da anatomia, gente, olha a artéria facial nesse artigo. Imagina só, nós temos o tipo 1, 51,8, 29,6 ou 18,6. Então, pessoal, a artéria facial é a mesma situação. E você vê, tem um padrão, mas nós temos outros também. Então, a possibilidade de vocês encontrarem pacientes de diversos tipos de anatomia arterial é muito grande, tá? Aqui, lógico, né, quando a gente fala de preenchedores, vamos pensar com hidroxiapatita. Aqui está um caso, com hidroxiapatita, a gente sabe que não tem nada de, nenhum produto que reverte a hidroxiapatita. Sim, nós vamos atuar aí, muitas vezes, com hialuronidase, no sentido de espalhar a partícula. Aqui vocês observam que foram feitos tudo que pôde fazer, uso de medicações, né, com vasodilatadores, pomadas ou antibiótico, também utilizou o valaciclovir, né, que é questão de vírus, câmara hiperbárica, foi feito de tudo, né, quando o material, gente, não é o ácido hialurônico, que é um bioestimulador, claro que num processo de isquemia é muito mais complicado, tá, pessoal? Então, eu sempre falo para o profissional que está começando agora, para respeitar a curva de aprendizado, comecem sempre por aquilo que a gente tem, conheça o seu limite, isso é muito importante. Olha na região inferior sobre a parte também de vascularização e variações anatômicas. Nós temos o tipo A, tipo B, tipo C, tipo D e tipo E. Olha, gente, muitas vezes pessoas fazem muito uso de agulha, né? A gente sabe que tem preconizado nos artigos. Eu realmente gosto de cânula porque ela é mais segura e cânula mais grossa é mais segura, mas muitas pessoas fazem agulha nessa região. Olha se você pegar um tipo E, né? Realmente é um tipo que nós temos aí uma probabilidade maior. Claro que quando você estiver usando agulha, você tem que ter os protocolos como uso de aspiração, tá? Quando você tem uma ultrassonografia, a gente consegue observar a cânula e onde está passando muitas vezes o fluxo. Qual plano que está esse fluxo, tá? Então, quando você vê que o plano está aqui, vou fazer um plano mais, vamos dizer, superior, vou estar aqui num plano mais superior para poder fazer o contorno, eu posso usar agulha, porque eu sei que ele não está no contorno. Então, é tão importante a gente saber o plano que a gente consegue planejar melhor o nosso caso sem dar tanta intercorrência. E aí, muitas vezes, pacientes têm granulomas, né? Então, imagina, você coloca um ácido hialurônico e fica aquele nódulo. O que é aquele nódulo? Né? É interessante entender, será que é o depósito de ácido hialurônico? Será que tem pus no local?
E olha só esse artigo aqui interessante, ó. Você olha uma imagem assim, você não imagina o tamanho, né, o comprometimento que está no local. Olha o tamanho da lesão que estava abaixo desse tecido. Então, claro, né, um tecido que a gente observava a imagem difusa, então isso aqui tem infecção, então claro que a gente pode saber que a gente consegue medicar esse paciente com ah, um antibiótico, que muitas vezes é infecção. Então, o profissional que vai atuar, ele tem que saber sobre o quê? Tem que conhecer os processos aí de complicação e também interligados ao se é um processo inflamatório, ou um processo infeccioso, para que a gente consiga acertar a medicação, né, pessoal? Porque o paciente odeia tomar medicação e realmente a situação continuar evoluindo e, inclusive, a gente pode pôr em risco a vida do seu paciente. E aí, uma situação para você verificar aí a isquemia, muitas vezes para quem não tem Doppler, é quando você pressiona o local e solta. Se a vascularização demora muito, a gente já pode desconfiar que pode ter, muitas vezes, uma interrupção parcial ou total. E aí, quais são as causas da isquemia? Ó, pessoal, ou a gente muitas vezes colocou o material dentro do vaso, ou muitas vezes a gente colocou uma quantidade de material que está o quê? Empurrando esse vaso e obstruindo, tá? Você vê que interrupções podem ser parciais ou totais. Claro que nessa situação aqui, muitas vezes, que nem o ácido hialurônico, ele expande. E quando ele expande, isso pode acontecer. Então, por isso que você, profissional que trabalha com ácido hialurônico, tem que ficar atento até as 48 horas pós-procedimento. E aí, olha só que interessante. Quando a gente faz aspiração de uso de agulha, é lógico que muitas vezes a gente tem que contar, né? Aspirar é contar até 10, 15, não é assim você, que nem aqui imediato, muitas vezes não, tá, pessoal? Isso é muito importante. Aqui, ó, artéria facial e, lógico, ela está mais superficial geralmente aqui. Então, olha a angulação dessa, né, agulha, e aqui a artéria temporal superficial, tá? Olha só. Então, sim, quando vocês fazem aspiração, isso pode acontecer, tá? Então, é um método de segurança para preenchedores, é o uso de cânula. E olha lá, cânula, a ponta é romba, e a agulha, ela é pontuda aqui, né, gente? E aí, por que que a cânula realmente pode também ter um comprometimento? Porque quando ela é utilizada em 90 graus, olha só, nós podemos extravasar ela, ó, exatamente como mostrei nos slides anteriores. E aí, essa ultrassonografia, que é um método de imagens que vai fornecer informações mesmo em tempo real sobre a anatomia, arquitetura vascular e os aspectos hemodinâmicos dos vasos em diversos órgãos. E aí, nós temos aí ultrassonografia, pessoal, olha só. O ácido hialurônico, gente, ele é negro, a gente chama de anecoico, né? E o PMMA é branco, né? A gente fala na terminologia hiperecoico. Então, olha só, quando a gente sabe que os dois materiais são totalmente diferentes, e por isso que muitas vezes nós temos que saber aí diagnosticar na ultrassonografia os diferentes materiais. A parte arterial, isso é uma imagem no INCAS, né? Imagina que estava aqui na artéria temporal e qual plano está essa artéria? Então, o músculo está ali acima, né? A gente consegue observar que o músculo está aqui. A gente consegue, muitas vezes, colocar o material, ó, aqui, ó, e fazer, muitas vezes, um preenchimento para periostal. E realmente sair, né, fora dessa artéria. Agora o elancê, gente. Eu já injetei um pouquinho, olha a imagem lá. Olha lá, injetando mais no tecido. Olha lá, injetando o elancel. Já o elancel é o pontilhado com uma imagem enegrecida, porque é a policaprolactona, né, com a carboximetilcelulose, olha lá. Bem pequenos anecoicos da policaprolactona. E aí, pessoal, olha essa intercorrência, o uso de uma substância que se chama otoxilodase, que estavam utilizando aí para degradar o ácido hialurônico, só que
uso externo, e não pode, né? Então, toda vez que vocês forem aplicar num paciente qualquer substância, tem que ser substância estéril, tá? Imagina que como eu tenho uma complicação como essa, Gisele, como que nós vamos resolver? Bom, muitas vezes eu pergunto, o que será que tem abaixo desse tecido? Isso aqui é uma infecção? Tá demasiado, o paciente está sentindo dor. Olha só a coloração no local, tá bem inflamado. Quando a gente não sabe, o que que a gente faz? Pede ultrassom. E olha, quando a gente vai ver no ultrassom, pessoal, olha só essa imagem difusa, deu para observar que estava com bastante pus no local, e olha só o Doppler, muita vascularização. Então, essa paciente estava com infecção no local. Nós ministramos as medicações, antibiótico, o corticóide, colocamos as pomadas, né, para acalmar essa pele, e depois, muitas vezes, nós observamos uma melhora, mas não tanto, né, do que se imagina. O pessoal pensa que, às vezes, um antibiótico em 5 dias consegue uma cicatrização. Daí, muito se falava para ela, não, isso aqui tem ácido hialurônico ainda, você tem que injetar mais hialuronidase. E não é, pessoal, faz de novo o ultrassom. Claro que, olha só, dessa imagem para essa, observou-se que realmente toda aquela região de infecção melhorou bastante, tá? E realmente não tinha ácido hialurônico mais aqui, tá? E estava praticamente melhorando bem essa situação de infecção. Então, eu sempre falo, na dúvida, a gente precisa realmente pedir ultrassonografia. E aí, muitas vezes, tinha gente que falava assim, não, esse antibiótico não está dando certo, eu troco o antibiótico. Então, gente, o que que nós temos que entender? Que a cicatrização acontece de dentro para fora. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que monitorar com imagens, com um exame de imagens. Depois essa outra imagem, né, mostrando que essa paciente já estava bem, depois já é de 15, 20 dias, e depois teve que tratar essa hiperpigmentação que ocasionou, né, inflamatória pelo uso da substância. Então, o ultrassom é importante, gente? É. E aí, ácido hialurônico, e a gente observa processos, assim, muitas vezes infecciosos. Olha lá, interrupção, essa paciente tinha muita dor nesse local, e olha só, provando realmente esse processo inflamatório nessa região. Aqui mostrando uma reação tardia que se teve, olha lá, ácido hialurônico, o que que a gente fez? Degradou. Então, a gente consegue observar o tanto que degradou, faz guiado muitas vezes, tá? Porque muitas vezes o que acontece, pessoal? Vocês têm que saber aonde está esse ácido. E se degradou realmente, tá? Aqui é outra degradação, então, claro, tem os protocolos específicos, a gente entrou com cânula e degradou essa região, ficou um pouco aqui, mas a gente sabe que a hialuronidase, ela vai ficar no tecido de 3 a 6 horas. Aí na literatura falando que, claro, gente, cânula 27 e agulha é a mesma coisa. Então, nós temos que utilizar para segurança, pelo menos, cânulas mais grossas, tá? Então, a gente fala de no mínimo 25. Eu gosto muito de utilizar a cânula 22. E nessa literatura a gente observa também, na verdade, isso aqui foi caso clínico mesmo, gente, ó. Paciente com muita infecção, tá? Então, assim, essa paciente tinha doença autoimune, ela tinha um problema de implante. Então, vocês, quando forem atuar na estética, observem se esses pacientes não têm nenhum problema de saúde. E problema dentário, gente, as bactérias, elas andam no tecido e elas realmente vão infectar todo o nosso preenchedor. Tomem muito cuidado com pacientes que realmente não têm uma condição sistêmica adequada, né? Então, olha, o biofilme, a bactéria realmente ela vai adentrar nos nossos materiais preenchedores, causando infecção, tá? Aqui mais uma variação anatômica. Agora vamos falar da artéria facial mais para a região de terço inferior, e observa, ó, também nós temos uma grande variação. Deu para vocês observarem, profissionais, que realmente nós possivelmente vamos ter problemas? Vamos. Por isso que vocês têm que ter o protocolo específico para tratar. Temos os materiais regulamentados pelo FDA. Então, o ácido hialurônico, gente, claro, ele é menos problemático, uma vez que nós temos a enzima de degradação dele, que é o uso da hialuronidase. Isso é muito interessante, tá? Os bioestimuladores, eles são seguros, mas eles inflamam com mais facilidade. Tá? Então, assim, claro, nós muitas vezes não vamos conseguir remover, dependendo dos dias, né, que a gente colocou essa substância, né, e a gente sabe que nós não temos uma enzima de degradação,
tá? Só que e também estamos dependendo do sistema imunológico desse paciente. Claro que bioestimulador é estimular vida. Então, pessoal, vai depender muito do sistema imunológico desse paciente. E temos o verde, que são os PMMA, né, que são materiais permanentes. Claro, eu sempre falo que eu não sou contra nenhum material, tudo tem sua indicação, eu não sou contra técnica nenhuma, eu só acho que os profissionais, eles têm que estar habilitados para tratar qualquer tipo de complicação. Técnicas, tem técnicas que realmente são mais arriscadas, o profissional ele tem que saber se ele está fazendo uma técnica mais arriscada, que ele deve, sim, estar preparado para atender qualquer tipo de complicação. Esse é o hialuronato, ó. Hoje, ó, promessa é dívida, ó. Tá vendo? Esse é o hialuronato de sódio. É assim que ele vem. Lembra que eu falei que parecia... Ah, parece uma estopinha, tá vendo? Uma estopa. Ó. Eu não sei porque me lembra quando... olha aqui, ó, o poder de higroscopia que ele tem, ó, na ponta da caneta, vamos ver se consigo focar aqui, ó, como que ele gruda. Quer dizer, minha mão, ó, minha mão tá seca, hein, ó, vou esfregar aqui, ó, como que gruda, ó, ele puxa o suor, ó, é fantástico, aí não sai. Fantástico, né? Esse é o hialuronato de sódio, que vai ser a base aí, né? O principal princípio ativo aí do hialurox. Bom, pessoal, sobre reologia, o ácido hialurônico, né, o principal ativo é o hialuronato de sódio. Imagina que ele é um polímero, né, ele é hidrofílico, você viu a capacidade de retenção de água, e formado, sim, por cadeias de hidroxilas. Então, pessoal, olha só o OH livre. Daí vocês me falam, mas por que eu tenho que entender de química? Porque, pessoal, se ele é hidrofílico, claro que nós vamos ter resultado melhor naquele paciente que é hidratado. Por isso que eu falo que a anamnese é importantíssimo. E na complicação, muitas vezes você coloca muito material e esse material a gente sabe que vai expandir. Então, olha outra situação, por que eu tenho que entender de química? Então, claro, a gente faz a reticulação com o BDDE, acontece uma homogeneização, depois purifica e remoção de oxigênio. Então, temos que entender sobre química, todo profissional que vai atuar na estética com o material que vai utilizar, ele tem que entender. E o ácido hialurônico, a gente sabe que ele é hidrofílico, então o paciente ele tem que estar hidratado. Olha só, ele tem alta capacidade de retenção de água e não rouba água da pele, graças a Deus, senão faria um furo na pele do paciente. E obtido através da biotecnologia e fermentação da bactéria Streptococcus epidermidis, né? Riologia, líquido, tá? Então, quando a gente não tem o BDDE, quando a gente põe o BDDE, na verdade, não é BSDE, ele é BDDE, ele vai cross-linkar as moléculas, porque eu quero um ácido hialurônico reticulado, porque no processo de envelhecimento acontece a retração do coxim de gordura profundo. Então, fizeram um ácido hialurônico reticulado justamente para reposicionar, e é o que a gente faz na estética, o reposicionamento desse tecido. E aí, a gente fala, olha só, foi um artigo que apareceu no INCAS e em Paris, e o que a gente está vendo no dia a dia. Compreender sobre reologia desses materiais. O G é um conhecimento valioso para personalizar plano de injeção e contribuir para um ótimo resultado estético. O que significa o G? Significa dizer, gente, que os materiais, o ácido hialurônico de todas as marcas, eles são completamente diferentes. Vocês estão olhando uma substância que é transparente, mas após a passagem da agulha e da cânula, muitas vezes uns materiais se deformam, outros não. Tá? Então, assim, é muito importante que o profissional entenda da marca que vai usar, a pressão que vai remover, sair dessa seringa. E aí, nós temos uma quantidade, um ISO 1099317, falando da quantidade máxima que tem aí de segurança, né? Então, 20 ml por 60 quilos de peso corporal por ano, tá? Então, acima disso, não tem um estudo
porque depois que remove-se o BDD, fica um resíduo de BDD. Então, até 20 ml por 60 quilos de peso corporal, a gente sabe que tem uma segurança. E lógico, né, dentro de um laboratório é feito esse ácido hialurônico num local estéril, com ar purificado. Então, a seringa de ácido hialurônico, internamente, o gel vem totalmente estéril, então nós não podemos abrir a seringa de ácido hialurônico. É muito importante que você saiba disso. Agora, por fora, vocês podem sim pegar, porque a gente usa campo semicrítico. A seringa, ela não é estéril externamente, apenas o gel internamente. E lógico, né, num ambiente externo nós temos geração de partículas. Imagina que naquela sala desse slide anterior só pode ficar 4 pessoas, porque tem geração de partículas, quanto mais pessoas, tem mais partículas, né, gente? E é aí que nós temos que entender, rheologia é importantíssimo para o sucesso do tratamento de vocês. Vocês têm que ter o conhecimento do material que vocês estão trabalhando. Olha lá, após a passagem da cânula e agulha, alguns materiais se deformam muito, outros não se deformam. Então, nós temos produtos com baixo G e outros com alto G, que é a viscoelasticidade desse material. E aí, claro, o alto G ele tem maior resistência à aplicação de força, nós temos que colocar profundo. O baixo G não, ele tem pouca resistência à aplicação de força. Então, nós temos que saber qual produto nós vamos utilizar. Mas, claro, no lábio, os lábios são macios. Eu não posso usar um material duro com alto G. Então, porque inclusive ele pode inflamar, não tem espaço intercelular, porque o produto muitas vezes vai ter uma expansão, né? E essa partícula é grande, ele pode inflamar. Por isso que nós temos que entender qual o produto alto G ou baixo G. E aí temos tabelas aí de acordo com os artigos científicos que são muito diferentes, né, pessoal? Imagina, de 207 para 977, é uma diferença muito grande. E claro, quando nós vemos em tabelas, olha como os produtos são diferentes. Então, o profissional ele tem que entender de anatomia, tem que entender de rheologia? Sim, sempre. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha acrescentado aí, pelo menos um pouco, né, nesse entendimento. Vocês viram que eu comecei falando de coisas boas, mas sim, eu acho assim que a estética é realmente fantástico, mas todo profissional ele tem sim que estar buscando, estudar sempre e procurar é aquilo que eu falo, fazer corretamente, planejar os seus tratamentos, mas saber como prevenir e tratar as complicações. Estão aí meu contato, eu agradeço vocês, e mais uma vez ao Micael pelo convite, e também por toda os profissionais da enfermagem estética, que vocês façam aí da estética uma realização profissional da vida de vocês. Muito obrigado, gratidão.